Porque não tá é muito grande, não é grande. Você tá falando da vaia? Vamos ouvir a vaia? Antes da gente ir pro Maracanã ao vivo, o Pedro Henrique Torres vai trazer o que tá acontecendo lá com as informações do Flamengo. Vamos ouvir? Sobe o som, por favor. Difícil até, o Gabigol responde com palmas as vaias. A gente estava falando, não sabe se é vaia ao Gabigol, por uma atuação. Ele fez um chute a gol, né? Aliás, o Flamengo, a gente vai ver as estatísticas daqui a pouco. Gabigol certamente não é um problema do Flamengo. Não é um problema. Tenho certeza Foram absoluta 12 disso. chutes a gol. Foi o segundo jogo do Brasileirão com menos chutes a gol. Isso é uma coisa muito séria, a gente vai falar das estatísticas já. Mas, de qualquer forma, o Gabigol tenta trazer a torcida mais uma vez para apoiar, como ele costumeiramente faz. Vamos lá pro Maracanã. Pedro Henrique Torres tem os detalhes. Cadê os jogadores, Pedro? Teremos entrevistas, aquela chamada zona mista, os jogadores saindo. Qual é o clima? A pressão é grande para cima do Sampaoli. A gente viu pelos sobe-sons, como a gente chama, pelos sons da torcida e pelo clima da entrevista coletiva. Pedro, cadê o Pedro? Tá aqui? Tá aí. Fala, Pedro. Tudo bem, meu amigo? Boa noite. Tudo bem, Edu? Um abraço, boa noite a você, a todos os amigos que estão com a gente aqui no Sport Center. Olha, vocês ouviram muito bem aí, ouviram pelo sobe-som, enfim, os sons da arquibancada, que o clima tá pesado para cima do Flamengo, enfim, depois desse jogo contra o Internacional, empate em 0-0 contra o Inter, basicamente reserva, né? A gente pode classificar dessa maneira. O Inter muito preocupado com o jogo contra o Bolívar na terça-feira. Nem o Cudê estava aqui, estava suspenso, enfim, o Lúcio Gonzalez, que foi o comandante nessa noite. E aí você me pergunta, cadê os jogadores do Flamengo? Eu vou dar um passinho pro lado aqui para mostrar o seguinte. Este local aqui que está vazio neste momento seria a zona mista do Flamengo, então não teremos zona mista. O Flamengo informou que os jogadores não concederão entrevistas na noite deste sábado, depois desse empate em 0-0. Um clima pesado, como vocês puderam observar aí, xingamentos ao presidente Rodolfo Landim, ao vice-presidente de futebol, o Marcos Braz, chamando também um time de sem vergonha o tempo inteiro por conta desse empate. Uma frustração muito grande, acho que não só pelo resultado, Edu e amigos, mas pela atuação do Flamengo, que não evolui em nada. Acabou de passar aqui o Gabigol no fundo. O Flamengo não evolui, parece que vem frustrando demais os seus torcedores. Teve 2 lesões no primeiro tempo, lesões aparentemente musculares, com problemas na coxa esquerda, tanto o Arrascaeta com 15 minutos de jogo, aí o Luiz Araújo já, que era até uma novidade hoje, com 30 minutos de partida, eles saíram com lesões musculares. Isso causou até certo espanto, que a gente pode observar de pertinho assim os torcedores do Flamengo no Maracanã. E durante essa semana também houve a notícia aí de que vai ter, cada jogador tem a sua questão particular, mas teve notícia que vai ter uma festa do Gabigol, teve também a questão de que o Arrascaeta foi num programa de TV. Então os torcedores aí a gente reforçando, cada jogador tem a sua questão particular, mas a gente observa na arquibancada alguns torcedores gritando e mencionando isso, revoltados com essa situação, porque durante a semana o Fluminense enfrentou o Olímpia, que era onde o Flamengo gostaria de estar também. O Flamengo acabou eliminado da Libertadores. Isso tudo parece que vai se acumulando, esse clima de pressão, e é o que trouxe aqui para o Maracanã. Talvez um torcedor muito otimista do Flamengo pensasse numa recuperação também no Campeonato Brasileiro, um arranque, quem sabe, depois daquele gol lá, no apagar das luzes contra o Coritiba, o início de retorno, uma boa arrancada, diminuiu os pontos para o Botafogo joga amanhã, mas o Flamengo mais uma vez ficou a ver navios, deixou pontos escapar aqui no Maracanã. Um clima mais pesado, e aí a gente notou hoje, pude observar ali, a nossa equipe fez até imagem, se depois a produção quiser recuperar, temos a faixa ali atrás de um dos gols do Maracanã, o brasileiro é obrigação.
uma faixa que virou moda lá no final de 2008, salvo engano, quando o Flamengo foi eliminado pelo aquele time do América do México, o Cabanhas, aquela grande tragédia que todo mundo chamava aqui. Aquela faixa perdurou até o Flamengo ser campeão brasileiro em 2009. Então essa faixa voltou para cá no Maracanã. O brasileiro é obrigação. Ficou ali atrás de um dos gols. Então são elementos que vão compondo o clima de um Flamengo sob muita pressão mesmo, para cima de diretoria, jogadores e também do técnico Sampaoli. Vocês falavam das vaias ali. As vaias pareceram, pelo que a gente pôde observar, com as reações de torcedores direcionadas ao Gabigol mesmo, na hora que ele foi substituído. Ele até aplaudiu ali a torcida, fez aquela composição com os torcedores, mas pareciam direcionadas a ele, Gabigol. E durante a escalação do time não houve vaias aos jogadores, mas no momento que apareceu o nome do Sampaoli, aí o nome dele sim foi vaiado pelos torcedores do Flamengo no Maracanã. Então tem para todo mundo a distribuição de insatisfação aqui dos mais de 50 mil torcedores que estiveram por aqui no Maracanã, Edu. E só lembrando, para fechar, próxima semana, 2 de setembro, o confronto do Flamengo no Campeonato Brasileiro vai ser contra quem? Botafogo, no estádio Newton Santos. Então, uma parada dura que o Flamengo vai ter aí essa semana de preparação. É o tal tapetinho do Botafogo. É difícil, hein? Jogo no tapetinho. É dureza. Mas é isso. Obrigado, Pedro, com informações importantes, né? Por exemplo, confirmando que as vaias foram pro Gabigol. Qualquer novidade, então, é contigo, tá, Pedro? A gente volta contigo. Se tiver alguma novidade do Flamengo, é só chamar, tá? Combinado, Edu. Um abraço a você e todos aí. Grande abraço. Pedro sempre ligado nas coisas do Flamengo. E essa história, Pascoal, de jogadores não darem entrevista, o que significa isso? Não aumenta o tamanho da situação incômoda, da crise do Flamengo? Isso sabe o que acontece? Existem várias versões para o mesmo fato, né? Nós somos uma geração diferente de repórteres de participarmos de transmissões esportivas, né? Porque ficávamos na porta do vestiário, o jogador saía, a gente entrevistava. Isso quando não era dentro do vestiário, né? Muitas vezes dentro do vestiário, né? Então, essa era uma situação. O jogador sempre tinha argumento para apresentar. Quando você afasta o jogador disso, você está afastando o jogador da torcida. Porque a torcida espera uma explicação dos seus ídolos. Ele quer ouvir o ídolo para que o ídolo possa explicar para eles o acontecimento. Ou até um comprometimento, que o cara esteja sentindo aquilo que o torcedor está sentindo também, né? Claro. Você sentir a emoção do cara que está brabo com o que aconteceu. E às vezes, essa maneira, assim, eu pessoalmente não acho que seja positivo o jogador não falar. Eu acho negativo não falar. Primeiro, joga tudo na conta do treinador. Porque só o treinador falou. Concordo. A torcida já está irritada com ele, joga mais irritação em cima do treinador. Segundo, o jogador passa a não ter voz ativa. Mas ele tem voz ativa dentro do clube, mas isso não é demonstrado por torcedor. O Gabigol é uma personalidade do Flamengo. O Gabigol é um ídolo do Flamengo. O Gabigol, as crianças imitam o Gabigol. Só que ele foi vaiado hoje. E sabe sair das situações. Ele sabe enfrentar o microfone também. Edu, jogador de futebol é inteligente. Para jogar futebol, o cara tem que ser minimamente inteligente. Porque senão ele não consegue ter rapidez de raciocínio, não consegue ter aquela visão ampla para poder raciocinar rapidamente e encontrar um companheiro bem. Então ele tem que ter poder de raciocínio. E o poder de raciocínio, nessa hora, tem que ser exercido. E quando o jogador não tem esse tipo de explicação, primeiro, nenhum dirigente falou. Nessa hora, tem que o dirigente falar. Mas o jogador não vai falar. Vai lá, então o dirigente fala. Eu vou matar no peito e vou sair jogando. Por quê? Porque as obrigações... O Landim foi também ofendido depois do jogo. O Landim é o presidente do Flamengo. O Marcos Braz, todo jogo é xingado. Eles não vão falar nada? Eles vão ficar suportando isso? E vendo o time jogar, isso que está jogando... O que eu falo isso... Porque o Flamengo está jogando nada. Não representa o Flamengo. Isso aí não representa o Flamengo. Vamos dar uma olhada na estatística, só para a gente continuar.
Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí do canal e ainda tudo sobre o jogo Flamengo e Internacional. O Flamengo que dessa vez fez um vexame grande dentro de casa para o Internacional, melhor ainda dizendo, né? O reserva do Internacional, o time reserva do Internacional, o Flamengo não conseguiu vencer. E aí tá a estatística aí do jogo. É simplesmente horrível, pouco chute ao gol. Aí o Flamengo que deu 8 chutes e o Internacional 4, sendo 4 no gol, o Internacional apenas 1. O Flamengo que ficou com 59% aí do posse de bola e o Internacional 41%. O passes é 529, 369, 85% de pressão de passe do Internacional 81, falta 14, 20 do Inter, cartão amarelo 2 do Flamengo, 4 do Internacional. Um cartão vermelho, impedimentos, escanteios, enfim, um jogo para se esquecer. Só de pensar que estava enfrentando o time reserva do Internacional. Depois do Internacional aí vem jogando vários jogos em sequência e dando aquele descanso aí para o seu time. O Flamengo que já vinha descansado entrou aí em campo. A Arrascaeta ainda machucou, mesmo muito tempo sem jogar. Ainda teve depois mais jogador do Flamengo machucado. A situação está realmente muito grave, muito complicada. O Sampaoli, eu acho que já não tem lugar mais para ele. Eu acho que a diretoria ainda vai segurar ele por causa da Copa do Brasil, como é final. Para o Flamengo arrumar outro treinador agora, perto da final, vai ser bem complicado do time pegar ritmo, mas talvez ainda assim seja melhor do que o futebol apresentado com o Sampaoli. Mas o que você acha? Deixa aí nos